Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida e este momento para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Bíblia, vocês que compartilham esses estudos, também aqueles que são inscritos no canal Hora Tranquila, porque muitos recebem compartilhamento através de grupos em outras redes sociais, mas gostaríamos que todos vocês se inscrevessem. Entre no YouTube e digite Hora Tranquila. Vai aparecer ali o nosso canal, você clica e aí vai ter em letras vermelhas inscrever-se. Clique no inscrever-se e já estará inscrito. E compartilhe esses estudos com mais amigos e pessoas do seu círculo de amizade. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Cleonice Silva Malta, é de Maceió, em Alagoas. Eliene é de Ilhéus, na Bahia. Aparecida Tolentino é de São Paulo. Eli Alves e Irani são de Ipatinga, Minas Gerais. Dilza Flora Braga dos Santos é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Rosângela Xeneroc é de Guarapari, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este dia de vida, obrigado por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós para que tenhamos a nossa mente aberta para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos amigos e irmãos onde quer que se encontram. Todos temos lutas, problemas, necessidades, dificuldades. Estejas com cada um de nós, ó Pai, abençoando-nos e nos dando a certeza da Tua presença em nossa vida. Abençoa aqueles que nos pedem orações. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito do profeta Isaías, que foi apresentando o Senhor Jesus à nação de Judá e também a todos aqueles que estudam a palavra de Deus hoje, foi apresentando de uma maneira passo a passo para que as pessoas pudessem entender e aceitar o Senhor Jesus, o Messias, o servo sofredor, que foi enviado a este mundo para pagar o preço dos nossos pecados. E então nós ontem vimos como que Jesus sofreu nas mãos das pessoas que dominavam naquela época. Era um costume que havia naquela ocasião, naquela região. E hoje nós achamos que é um absurdo o que fizeram com Jesus, mas era costume naquela época. E Jesus ele poderia ter ido para a cruz se entregar sem ter passado por tudo isso se ele quisesse se livrar. Mas Jesus ele veio para nos dar o exemplo. Jesus ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmão, se Jesus, sendo Deus, tomou forma de servo, se tornou uma pessoa humana como nós, passou por todos os problemas que nós passamos, todas as lutas, todas as dificuldades, tentações, sofrimentos, tudo isso Jesus passou para nos mostrar que nós poderemos também passar por estes momentos, mas que nós deveremos esperar em Deus para que Ele nos dê forças e vitórias sobre estes momentos difíceis que passamos em nossa vida. E então, confiando em Jesus e esperando nele, perseverando, sendo humildes, nós receberemos de Jesus o galardão da vida eterna. Aqui no capítulo 52 do profeta Isaías, a partir do verso 13, Isaías 52, a partir do verso 13, Isaías começa então a falar aqui novamente sobre o servo sofredor. Isaías escreveu, vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Agora o capítulo 53, verso 1. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou,
seu braço forte. E continuamos no capítulo 53. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguirmos os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. O profeta Isaías aqui apresenta de uma forma majestosa o servo sofredor. Amigos e irmãos, leia o capítulo 52 a partir do verso 13, leia o capítulo 53 para que você possa entender o quanto Jesus sofreu por mim e por você. Jesus não merecia, amigos, ter sofrido o que ele sofreu, mas por amor ao ser humano, para que cada um de nós pudéssemos novamente ter acesso à vida eterna, Jesus se fez homem. Jesus se humilhou, deixou o trono lá nos céus e veio a este mundo, nasceu de uma virgem, como nós já estudamos aqui no profeta Isaías. Ele cresceu como todas as crianças crescem. Ele trabalhava com seu pai na carpintaria, ele ajudava sua mãe em casa e ele foi se desenvolvendo. A sua mãe ensinava a Jesus todos os dias o que estava escrito na palavra de Deus. E Jesus era um profundo conhecedor da palavra. Jesus, aos 12 anos, já estava no templo, ali debatendo com os sacerdotes, com os escribas, demonstrando o seu conhecimento, a sua sabedoria. E depois que ele começou o seu ministério, ele começou a passar os sofrimentos pelos quais ele veio sofrer para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Aqui no profeta Isaías, capítulo 53, nós encontramos aqui então a descrição deste servo que não tinha beleza nem formosura, diz aqui a palavra de Deus. Nós conhecemos vários quadros, pinturas, tentando apresentar Jesus, e todos são bonitos, são aparência, esplêndida do Senhor Jesus, diferente dos discípulos, diferente da multidão que ele estava. Jesus sempre aparece como destaque, mas quando nós lemos aqui o profeta Isaías, não havia beleza nenhuma nele. Jesus era igual aos demais judeus. Jesus não tinha nada que se sobressaía em beleza sobre os demais. Pelo contrário, Jesus ele tinha a sua beleza interior.
Jesus, quando era afrontado, quando ele era insultado, Jesus, ele não revidava da mesma forma. Jesus, ele sempre amou a cada pessoa indistintamente e sempre tratou as pessoas com delicadeza, com amor, assim como ele trata a mim e a você. Não importa, amigos e irmãos, se nós temos nos desviado do caminho do Senhor, se estamos longe de Deus, Ele continua nos amando. Jesus jamais irá dizer que nós não deveríamos ter saído e agora nós estamos sofrendo as consequências dos nossos erros. Não, Jesus, ele nos ama, ele quer nos perdoar. Jesus, ele está pronto a nos aceitar. Todo este sofrimento que está aqui no capítulo 53 do profeta Isaías, ele sofreu por amor a mim e a você. Jesus, de maneira alguma, quer que nós vivamos longe dele. E neste momento o Senhor Jesus está apelando ao meu coração, ao seu coração. Tem alguma coisa que está afastando você de Deus? Tem alguma coisa que está causando separação entre você e Deus? Jesus, ele quer curar essas feridas que porventura existam em seu coração. Jesus, ele quer te dar uma vida nova. Jesus, ele quer que você olhe para ele como um servo sofredor. Tudo isso ele sofreu por amor a cada ser humano, inclusive por mim e por você. E então Jesus, ele sofreu o castigo para que nós fôssemos restaurados. Diz-nos aqui o profeta Isaías no capítulo 53 que Jesus sofreu tanto, ele foi castigado severamente, que ele dificilmente era reconhecido, tão deformado que ele estava, por causa do sofrimento que ele passava na mão dos seus algozes. E então, Jesus, ele foi levado até o Gólgota, carregando a sua própria cruz. Ele foi crucificado e ali ele morreu por mim e por você. Mas diz aqui o profeta Isaías, quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ele ficará satisfeito. Todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, é o que alegra o coração dele. Todo o sofrimento dele valeu a pena por aqueles que estão aceitando este sacrifício, para que possam também receber a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a reconhecermos que dependemos cada momento do Senhor Jesus em nossa vida, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a vencer os problemas que nós temos em nossa vida, defeitos de caráter, temperamentos às vezes agressivos, violentos, que Jesus nos transforme e nos faça ser semelhantes a Ele. Estaremos novamente juntos amanhã, se Deus nos permitir. Não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.